Boa noite, Caroline, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo, senhor? Estamos bem, graças a Deus. Vamos lá, né? Nós estamos aqui e vamos trabalhar. Ver aqui. Nós estávamos falando de álcoois, né? As propriedades de álcoois na semana passada. Eu falei de hidratação também, não falei? Falei, a hidratação tá aqui. O professor não estava na última aula do senhor. Eu tive um compromisso pessoal. Ah, tranquilo, mas eu tá aqui, eu tava procurando aqui na tela, que tá, eu fiz semana passada. Dá pra gente continuar aqui a partir de onde nós estamos mesmo, né? Então, dentro das características dos álcoois, né, que é o que nós temos como referência nossa, né, de agora em diante, né, vou falar de álcool em vários tipos de transformações aqui, né? Quando a gente está pensando no álcool, né, lembra que eu coloquei para vocês que os álcoois são extremamente versáteis, né? Então nós temos essa ideia aqui, né? Essa ideia básica de onde é que poderia trabalhar com álcool. Então, de um álcool, eu posso chegar ao alqueno, e eu mostrei que a partir do alqueno eu também chego no álcool, que são reações reversíveis. Foi aquela reação de hidratação de alqueno, né? Eu comentei com vocês que eu posso produzir álcoois de pequenas cadeias. Porém, a moléculas maiores, aí nós vamos ter que trabalhar com outras técnicas, né? Bom, que mais? Nós podemos formar haletos de alquila, podemos formar aldeídos, cetonas, né, por oxidação, ácidos carboxílicos, ésteres e éteres, né? Então, eu tenho, assim, dentro das funções oxigenadas, uma, eu diria uma gama, né, de compostos que eu poderia fazer partindo do álcool. Tá? Então, nós temos assim, uma certa versatilidade nessas moléculas. Tá? Bom, dentro do que eu comentei com vocês, né, eu tinha colocado também que os álcoois podem agir tanto como ácido quanto base, dependendo do ponto de vista do reagente ao qual você está trabalhando. Né? Então, quando eu vou pensar na molécula de álcool, eu estou pensando nessa estrutura. Certo? Aqui é um polo positivo e aqui um polo negativo. Né? Bom, se eu estiver falando, né, na transformação do hidrogênio aqui, né, esse é o chamado hidrogênio ionizável. Né? Então, eu vou ter esse álcool funcionando como um ácido. Agora, se eu estiver falando dos pares de elétrons que nós temos ao redor do oxigênio, aí o álcool está agindo como uma base. Né? Então, eu teria que ter um ácido mais forte do que ele. Tá? Essas são algumas características que nós tínhamos falado. Eu comentei com vocês que os álcoois formam ligações de hidrogênio. Né? Essas ligações de hidrogênio fazem com que os álcoois tenham pontos de ebulição mais elevados, né? Que além disso, essas relações intermoleculares nos faz também formar moléculas, aliás, soluções com maior densidade, coisas do gênero, né? E de acordo com que você vai aumentando o número de grupos funcionais, né, maior é a tendência de formar o quê? Ligações de hidrogênio. Quanto mais ligações de hidrogênio, maior ponto de ebulição, maior solubilidade, e assim vai. Né? Então, tudo gira ao redor do grupo OH. Né? Aí eu comentei com vocês que uma das formas de geração, de produção de álcoois é o processo oxidativo, não, fermentativo de alguns carboidratos, que é o que nós temos, né, de produção de álcool no Brasil. E nós temos também a produção sintética de álcoois de pequenas cadeias, que eu mostrei aquela ideia da hidratação. Ok? Então, vamos ver hoje a produção de álcoois de cadeias maiores. Né? Então, ao invés de trabalharmos com álcoois de pequenas cadeias, nós vamos fazer uma chamada adição nucleofílica aos aldeídos e cetonas, para eu produzir álcool. Tá? Então, eu vou dar o nome assim, ó, adição
nucleofílica de hidretos aos carbonílicos, tá? Por que eu estou falando dos carbonílicos? Porque a gente tinha mostrado aqui para vocês anterior, né? A partir de um álcool, eu posso chegar em aldeído de cetona, mas a partir de uma cetona, eu também posso chegar em um álcool. Tá? E como eu estou falando do álcool, eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou pegar uma aldeído de cetona e chegar à molécula de álcool. Tanto álcoois de cadeias pequenas, quanto álcoois de cadeias grandes. Tá? Vamos então. Crianças, quando nós estamos falando de adição nucleofílica, né, eu vou precisar de uma coisa que nós vamos chamar de nucleófilo, certo? Beleza, quanto a isso, né? Onde é que eu vou gerar um nucleófilo? No caso, essa adição de hidreto, né, a carbonílicos, nós podemos chamar também de uma reação de redução. Então, aqui nós vamos ter uma reação de redução. Lembra que lá atrás, acho que na Orgânica 1, eu falava isso para vocês. Se tem entrada de hidrogênio numa molécula, tá? É a redução, porque o hidrogênio é pouco eletronegativo, né? Então a tendência dele é ceder o elétron dele, né? Ao invés de receber elétron. Então a redução da carbonila ocorre por um tipo de mecanismo, né? Que a gente chama de mecanismo nucleofílico. Por que nucleofílico? Porque quem vai entrar primeiro é um nucleófilo, ou seja, um indivíduo rico em elétrons. Tá? O que você vai pensar? Pensa assim, ó, tem a dupla ligação da carbonila, independente se ele é um aldeído ou uma cetona. Tá? Eu não estou pensando em ninguém ainda. Então eu tenho um polo negativo aqui sobre o oxigênio, porque o oxigênio é mais eletronegativo, né? E o polo positivo sobre o carbono que está aqui embaixo. Tudo bem? Joia. Por que será uma redução? Porque eu vou vir com um hidreto, né? O que é um hidreto? É um hidrogênio carregado com carga negativa. E essa carga negativa, né, ele vai atacar, na verdade não é a carga negativa, né? A gente coloca carga negativa, mas na verdade é esse par de elétrons aqui, ó, ele vai atacar nessa posição, certo? E nessa posição, é mais o meio ácido que a gente vai trabalhar, né? Vou colocar aqui um H+, aqui para indicar que é meio ácido, eu vou chegar num tipo de álcool, tá bom? Se é álcool primário, secundário ou terciário, não é o que a gente está discutindo agora, tá? Aqui eu só quero que você entenda que a partir de uma carbonila qualquer, um aldeído ou cetona, eu posso chegar no álcool. Essa é a ideia, tá bom? Eu vou usar como reagente, tá, um gerador de nucleófilo. Tá? Então aqui, deixa eu só colocar o colega para dentro. Aqui, esse H- que eu estou colocando aqui, que eu vou chamá-lo para você de íon hidreto, tá? Ele é o que eu estou chamando do meu nucleófilo. Tá? Ele vai vir de onde? Ele vai vir de um reagente que eu vou utilizar para gerar esse H+ no meio, né? A gente chama de geração de nucleófilo in situ, dentro, né, da reação. Tá? Eu não adicionei o hidreto, ele vai ser gerado lá pela transformação do meio ao qual nós vamos trabalhar, tá? Ok? Tranquilo, né? Então, assim, aqui eu, lógico, estou dando só as primeiras informações para vocês, tá? Bom, assim, o que seja mais, os hidretos mais simples, né, os geradores de hidretos, vamos só chamar dessa forma, na verdade não chama nem de reação de geradores de hidreto, né, são chamados de agente redutor, tá? Vou colocar assim, agentes redutores. Quem são os agentes redutores? Os mais comuns, tá? É o boridreto de sódio e o aluminideto de lítio. Tá? Então, escrevendo os dois aqui para vocês, ó. LiAl, tá? H4. Tá? A quantidade de hidrogênio que isso tem, né? Bastante. E o boridreto, tá, de sódio. Boridreto de sódio. Ok? São esses dois indivíduos que no meio reacional, pode ser qualquer um, tá? Esses dois indivíduos que no meio reacional,
ele vai gerar para mim, tá bom? O H-, o hidreto. Ele é o gerador do hidreto, tá? Esse hidreto aqui é o que a gente está chamando de agente redutor. É ele que vai atacar a ligação dupla, que seria essa indicação que eu estou mostrando para você aqui. Ó. Então, o meu nucleófilo, de onde veio esse hidreto? De um desses dois reagentes que eu estiver usando. Geralmente a gente usa o borhidreto, né, de sódio, porque ele é mais barato. Né? Lembra que eu sempre falo essa ideia para vocês? Nós temos a preocupação também de pensar no custo da transformação, né? Por quanto foi isso, né? Quanto eu gastei de material, ok? Então, nós temos que ter essa análise. Então, se nós pegarmos um aldeído ou uma cetona, que por enquanto é o que nós vamos trabalhar, então, é a seguinte situação. Ó. Se eu tiver como reagente aldeído, mais o agente redutor, o hidreto, tá? Eu vou ter como produto um álcool primário. Depois eu passo os exemplos, tá? Álcool primário. Ok? Se eu pegar uma cetona mais o meu hidreto, eu vou ter um álcool secundário. Tá? Então, essas são as duas possibilidades que nós temos. Tá? Quanto ao aldeído e cetona, usando os chamados agentes redutores. Tá? Então, numa redução em que eu vou usar o aldeído e a cetona, eu só posso produzir dois tipos de álcoois, só o primário e o secundário. Eu não consigo produzir os álcoois terciários. Tá? Então, esse é um pontinho que nós vamos trabalhar com ele. Tá? Tranquilo? Como é que isso acontece? Né? Vamos por partes aqui, então. Ó. Vamos começar com o quê? Com o aldeído primeiro, né? Pode ser. Vamos fazer um aldeído aqui. Ó. Então, suponha que eu coloque para você o butanal, propanal, como aldeído de partida, né? Que é o meu substrato. Tá aqui, ó. Tá? Eu vou fazer uma reação com borhidreto de sódio. Tá? Então, vai aparecer a seta para você, né? Então, vai ficar aqui, ó, NaBH4, certo? O que pode aparecer também? Ele pode aparecer assim, ó, um colchete H- lá dentro, tá? Você precisa só do agente redutor para que a reação ocorra. E eu vou ter como produto final aqui um álcool de extremidade. Por quê? Porque o carbono onde o grupo funcional está na extremidade, tá? Então, numa primeira etapa, vamos colocar aqui, ó, número 1, esse aqui, né? E num segundo passo, eu vou ter que usar o meio ácido, tá? Isso aí já eu explico por aqui, tá bom? Então, o que eu teria como produto? O produto principal aqui, aquele que realmente forma em maior quantidade, tá fazendo um barulho aí, porque tá chovendo bastante aqui, tá? Tem uma calha aqui que pega muita água, faz muito barulho. Porque está vazando um ruído de batido aí. Pá, pá. E um desses hidrogênios aqui vai se ligar aqui, ó. Okay? Então, o que eu tenho? Ó, aqui é um carbono sp2, ó. Agora aqui, ó, é um carbono sp3. Beleza. Anteriormente aqui eu tinha um aldeído. Eu tenho como produto agora uma cetona, tá? Bom, um outro ponto aqui que é interessante é porque nós temos aqui uma reibridização da molécula. Tá? O que é essa reibridização? Ela faz com que haja um aumento do número de hidrogênios da molécula, então vamos ter, teoricamente, uma redução. Será verdade? Bom, você percebe que houve um aumento de hidrogênio ao redor do carbono. Ó, esse carbono aqui só tem um hidrogênio, agora aqui eu já estou com 2 hidrogênios. Uma redução. Eu não confio nisso. Então, beleza. Ó. -2 para o carbono. Deixa eu pegar outra cor aqui que fica melhor. -2 para o oxigênio, mais 1 para o hidrogênio. Então, mais 1 para esse carbono aqui para dar 0. Somatório das cargas sempre tem que dar 0, né?
E lá do outro lado, ó, mais 1 para esse hidrogênio, menos 2 para o oxigênio, mais 1, mais 1. Mais 1, mais 1, mais 1, dá o quê? Menos 3, né? Certo? Esse hidrogênio, esse oxigênio aqui é menos 2. Para dar zero, então, aqui é menos 1. Olha só, de onde que ele saiu? De mais 1, né, esse carbono, ele deu origem ao carbono o quê? Menos 1. Foi uma redução, houve uma diminuição da carga. Tá? Bom, qual é a vantagem dessa reação? A vantagem é porque eu chego num álcool primário. E a partir do álcool primário, eu sei que o álcool primário não é tão reativo assim, mas a partir de um álcool primário eu consigo chegar num éter, consigo chegar num ácido carboxílico, tá? Um éster também, né? Depois nós vamos ver essas outras reações. Mas, em suma, essa é a primeira ideia. Como é que isso aqui ocorre, né? Como é que seria o chamado mecanismo dessa reação? Então, vamos descrever aqui passo a passo, tá? Então, num primeiro passo, ou numa primeira etapa, qualquer um dos livros você vai ver, tem esses mecanismos descritos, tá? No primeiro passo, você vai ter o NaBH4 gerando o meu eletrófilo, tá? Então, eu vou ter que o NaBH3+, eu vou escrever assim, dá para vocês visualizarem de onde é que está vindo. H+, aqui é menos, só que um parzinho de elétrons. Lembra que o hidrogênio só tem um elétron, quando ele forma a ligação, eu fico com 2, né? Então, eu tenho um rompimento da ligação que o hidrogênio vai ficar na forma de H-, tá? Ficando com os 2 elétrons da ligação que ele participava. Então, aqui está o que eu estou chamando de nucleófilo, ou simplesmente hidreto, tá? O indivíduo que vai entrar lá, certo? Beleza. Então, no segundo passo, ou na segunda etapa, no segundo passo, lembre que está tudo ocorrendo simultâneo, né? A gente só faz passo a passo só para facilitar a visualização, né? Eu vou pegar aqui, ó, a dupla ligação. A dupla ligação, não é? Eu estava falando de alqueno agora há pouco com o pessoal do Organicão, né? E ainda tem dupla ligação na minha cabeça aqui. Eu vou pegar esse hidrogênio e vou colocar ele de azul, tá? Esse hidreto, ó. Par de elétrons, carga negativa, ok? Beleza? Então, o meu nucleófilo, tá, ele vai atacar a densidade de carga positiva. Onde que está essa densidade de carga positiva? A densidade de carga positiva, ó, negativa para o oxigênio, positiva aqui em cima do carbono, tá? Bom, então, o meu nucleófilo que está aqui do lado, tá? Esse par de elétrons aqui, ó, ele vem, ataca essa posição do carbono, certo? Com isso, esse parzinho de elétrons que forma essa dupla ligação, vem para cima do oxigênio, que o oxigênio é mais eletronegativo, né? Coisinhas que nós já estamos acostumados com elas, né? Crianças, o que nós teremos? Nós teremos um intermediário de reação, tá? Ó, vai ficar uma carga negativa aqui em cima, tá bom? O hidrogênio que já existia, e eu vou colocar o de azul, que é o que está chegando agora. Ok? Isso aqui, tá? Essa parte aqui, é o que nós vamos chamá-lo de intermediário de reação. Ok? Ele está entre o que? O que seria o produto e aqui que seria o meu reagente, né? Está no meio termo, tem a característica dos dois, tá? Bom, no terceiro passo, né, na sequência, para concluir, ó, percebe, ó, o par de elétrons que eu usei é esse par de elétrons aqui que veio do rompimento da ligação do NaBH4, tá? Ok? É como se fosse aquela ideia da autoionização da água, né? Numa terceira etapa, no terceiro passo, o que eu teria aqui? Vou só copiar o intermediário para mostrar para vocês, tá? Estou trazendo o intermediário aqui para baixo. Carga negativa, H e o H. Certo? Tudo bem aí, né? Bom, o que nós vamos ter? Aí, eu no meio aqui agora, eu vou adicionar um meio ácido, tá?
De onde que veio esse meio ácido? Eu já tinha adicionado ele na reação, no início da reação, tá? Então eu tenho isso aqui, ó. É aquele H3O+. Tá? Nesse H3O+, então, um desses pares de elétrons remove um desses hidrogênios, que todos eles são iguais, volta a ser água, né? E eu tenho origem ao quê? A minha molécula de álcool que eu estava pretendendo, né? No caso, formando aqui no início, né? Aquilo que a gente chama de álcool primário, né? Tá aqui, ó, álcool primário. O hidrogênio que já existia, vou colocar um hidrogênio aqui em azul para vocês se lembrarem que entrou hidrogênio azul, que seria esse aqui, ó. Lembra que os hidrogênios são todos iguais, tá? Então não vai fazer diferença entre um e outro aqui não, tá ok? Então, o que eu fiz? Eu descrevi para vocês aqui o que a gente chama de mecanismo da reação, né? Que é a forma ao qual cada parte das moléculas participantes, tá? Fazem, né, durante toda aquela transformação, tá? É um ataque nucleofílico? Por quê? Porque o primeiro reagente que se liga ao substrato, o substrato aqui no caso é um aldeído, né? É o nucleófilo. É por isso que é chamado de adição nucleofílica. Lembra? O nucleófilo é aquele indivíduo rico em elétrons, tá? E que ele pode ceder o par de elétrons dele para formar mais uma ligação covalente, né? De onde é que veio esse segredo? Veio do agente redutor, tá? Pode ser o NABH4 ou o LiAlH4, que é o boridrito de sódio, que é o NH4, o NaBH4, e o aluminideto de lítio, que é o LiAlH4. Tá? São os dois reagentes mais usados como agentes redutores. Tá? Bom, vantagens e desvantagens disso aqui. A principal vantagem é porque você vai produzir um álcool primário, tá? Você sai de uma molécula insaturada, de um carbono sp2, tá? E dá origem a um carbono sp3 como ponto, tá? Bom, importa o tamanho do aldeído? Não, porque o aldeído, o grupo funcional sempre vai estar onde? Na extremidade, então não vai fazer muita diferença, tá? Não vai fazer muita diferença para que nós tenhamos, tá? Um produto, certo? Porque o grupo funcional do aldeído sempre está na extremidade, então o aldeído só vai me dar álcool primário pela reação de redução, que é essa aí que eu descrevi para vocês, tá? Tudo bem? Certo, né? Agora, vejamos, se eu tiver uma cetona, tá, que é já um outro tipo de grupo funcional, e como que eu vou avaliar isso? Bom, aí nós vamos trabalhar com essa sequência aqui, ó. O reagente é o mesmo, o que muda só o substrato, tá? Então, vamos pegar a propanona. Uma propanona. Propanona, tá vendo? Esse carbono aqui, ó, ele está entre dois carbonos, então uma redução dele vai dar a produção de quê? De um álcool secundário. Tá? Então não tem muito para onde fugir, né? Então, como é que eu teria aqui? Eu vou descrever aqui novamente, né? Existem outros agentes redutores, tá? Mas é porque esse aqui são os mais comuns, né? NaBH4. Tem uns compostos mais caros, né? O que eu estou colocando aqui que é o mais comum, é o que mais aparece para vocês. Olha, o que eu vou ter como produto aqui? Ao invés de ter um álcool secundário, né? Tá? Eu vou ter aqui agora um álcool, desculpa, ao invés de ter um álcool primário, eu passo a ter um álcool secundário. Então, eu estou saindo de uma cetona, tá? E estou tendo a origem aqui álcool, um álcool secundário. Tá? Como eu havia dito para vocês lá no início, né? Aldeído, né, por redução, ele vai me dar álcool primário, porque o grupo funcional está na extremidade, tá? E as cetonas vai me dar álcoois secundários, porque o grupo funcional está no meio da cadeia, né? Então, assim, coisa direta, né? A gente não tem nem muito que discutir essa relação. Como é que é o mecanismo? O mecanismo é semelhante ao anterior, a diferença é porque o substrato é outro, né? É uma cetona, mas vamos lá. Vamos por partes aqui, ó, tá?
que eu tenho que pensar? Tem que pensar na mesma lógica, né? Então, mecanismo. Primeiro você gera o nucleófilo, né? Então você tem quem no primeiro passo? Primeiro passo aqui. Você tem um NADH4, desculpa. Tá? Você tem um rompimento da ligação. Você vai ter a geração do hidreto, né? Que interessa pra gente. Ok? Mais o hidreto, que é o meu nucleófilo, né? Ou também a gente chamava muito atrás, né, de base de Lewis, né? Poderia falar, claro, mesma coisa, né? No segundo passo, você tem o bora hidreto, o hidreto, né? Atacando de forma nucleofílica, né? A dupla ligação. Então, você pega a dupla ligação da cetona, tá? O que você vai se recordar aqui? Você vai se recordar que aqui é um polo negativo, né? Porque o oxigênio é mais negativo, e aqui é um polo positivo, tá? Como o oxigênio está atraindo os elétrons para cima dele, tá ok? Então essa é a relação, né? Ó, mais H menos, né, que é o parzinho de elétrons, certo? Esse parzinho de elétrons vai atacar justamente esse carbono aqui, ó. Ok? Como a gente vai trabalhar esse meio ácido, né? Depois, tá? Então você vai acidificar o meio para produzir, gerar o produto que é a sua expectativa, ok? Então nós temos, ó, H3, ó, menos, né? TH3 e o hidreto que entrou, né? Vou colocar o hidreto aqui embaixo, ó. Ok? Deixa um parzinho de elétron dele. Pronto. O intermediário da reação, vamos para o terceiro passo, que é o meio ácido, né? Que a gente está trabalhando. Vou terminar de montar aqui. Eu estava contabilizando as aulas de vocês hoje, né? E eu peguei o calendário aqui, a agenda, né? A sequência de aulas nossas estão agendadas. E eu coloquei a aula para o dia. Eu tinha marcado o calendário, a aula dia 6, né? 6. Então, dia 3 de janeiro já, tá? Ela tá querendo botar fogo como assim, pôr fogo no parquinho logo, né? Dia 6 de janeiro. Aí os meninos que da outra turma aqui que me lembrou que esse intervalo agora é sem aula, né? Senão a gente ia ter muito mais aula porque estava tendo expectativa. Bom, aqui, crianças, ó, H3O+, né? Você vai acidificar o meio, tá? E nessa acidificação do meio você tem a produção do álcool secundário, tá? Assim. Aqui o H+, vamos colocar os dois aqui, H+ aqui, e o outro, vou escrever a água aqui de outra cor, ó, para que você tenha noção que os hidrogênios vêm de lugares diferentes, tá? Ok? Então, é um álcool que aqui, no caso, um álcool secundário, né? Bom, qual é a vantagem disso? A vantagem é porque é uma reação super simples, é uma reação que ocorre muito rápido, tá? E, assim, você faz na bancada sem muito risco no laboratório, né? Quando a gente fala de risco, gente, a gente está falando da questão de a possibilidade de haver uma explosão, haver uma combustão desnecessária, tá? Ok? Então, são essas ideias, tá? Sem falar que é uma reação de custo baixo, né? Porque você está usando reagentes que são comuns nos laboratórios, ok? Beleza, essas são algumas das formas de obtenção de álcoois a partir de carbonílicos, tá bom? Agora, o que eu tenho aqui? No lugar desse tipo de reação, tá? Nós temos um outro grupo que também é com carbonílicos para produzir álcool, só com uma vantagem assim, fenomenal. Tá? Por quê? Porque além de produzir os álcoois, né, eu tenho ainda o aumento da cadeia carbônica. Né? Eu tenho nessa outra forma de transformação, eu vou incrementar o número de carbonos na estrutura. Então, ao invés de sair numa cadeia que começa com 3 carbonos e termina com 3, que é os casos que eu estava mostrando para vocês aqui, ó, comecei com 3, 3 carbonos e terminei com 3. Tá?
A diferença é que nesse outro que eu vou conversar com vocês agora, além de formar álcool primário, secundário e terciário, ou seja, eu posso formar todos os tipos de álcoois, tá? Eu ainda tenho a possibilidade de aumentar o número de carbonos na estrutura. Tá? Isso aí é muita informação, né? Mas a gente vai lendo no livro, tá? Você sempre procura lá dar uma folheada no livro para que vocês consigam digerir o assunto, tá? Então, eu vou mostrar para vocês uma aqui que a gente chama de reações com organometálicos, tá? Ou também chamada reação de Grignard ou adição de Grignard, tá? A carbonílicos, tá? A gente não está falando de álcoois aqui. Vou colocar esse nome para vocês aqui. Vamos ver aqui, ó, chamada-se adição de reagentes de Grignard. Tá? É uma reação do que a gente chama de adição de organometálicos. Tá? Então, organometálicos, ou seja, são pedaços de moléculas orgânicas ligados a um metal. No caso aqui, os metais que nós vamos usar é magnésio ou lítio. Pode usar zinco também, tá? Mas o que vai aparecer mais vezes para vocês é o com magnésio. Tá? Então, os reagentes de Grignard, Victor Grignard, tá? Foram extremamente revolucionários. Ele vai aparecer sempre para você em duas configurações. Assim, ó, RMGX, ok? Esse R aí representa para a gente aquilo que nós chamamos de grupo alquila. Tá? Aqui é um grupo alquila. Um grupo alquila pode ser qualquer cadeia carbônica, tá bom? Desde que não sejam os aromáticos. Pode ser cadeia aberta, fachada, saturada, insaturada. Qual o tamanho da cadeia, professor? Qualquer tamanho, tá? Aqui não tem limitação de tamanho, ok? Aqui nós vamos ter uma carga negativa sobre o halogênio, uma carga positiva sobre o magnésio, que são duas, né? Tá? Mas a gente só está representando a lógica dele. Entre o cloro e o magnésio aqui, ó, é uma ligação iônica. O cloro não, desculpa, o halogênio, tá? Entre o halogênio e o magnésio é uma ligação iônica. E aqui uma ligação covalente, tá? Então eu tenho as duas características. E eu posso ter também o grupo representado assim, ó, ARMGX. É lógico que aparece menos vezes, tá? Mas, quem sabe, né? Esse AR aqui é qualquer grupo aromáticos. Grupos. Ok? Ótimo. Então tá aí a primeira ideia, tá? Meninos, qual que é a vantagem de usar os organometálicos, os reagentes de Grignard, com aldeído de cetona? Né? Que aqui é o ponto que nós vamos chamar, né? Bom, o principal ponto aqui na produção de álcool, a partir de aldeído de cetona, usando reagente de Grignard, além de produzir o álcool, né, você tem um ponto fundamental, que aqui é o chamado crescimento da cadeia. Crescimento da cadeia. O que é crescimento da cadeia? Eu vou aumentar o número de carbonos nela. Tá? Até agora nós não tínhamos trabalhado essa ideia, a não ser lá nos aromáticos, né? Que nós tínhamos aquela ideia de acoplar cadeias, né? Mas aqui, além de aumentar a cadeia, eu vou aumentar, eu vou mudar o grupo funcional. Né? Eu vou sair de aldeído de cetona e chegar a um álcool, né? Tá? Um álcool. Ok? Qual tipo de álcool? Aí vai variar. Tá? Por que vai variar? Vamos colocar da seguinte forma. Depois eu coloco com exemplos. Tá? Se nós tivermos o metanal, que é o menor dos aldeídos, que só tem um carbono, tá? Com reagente de Grignard, tá? Vou colocar aqui para você, vamos colocar assim, ó, mais RMGX, eu vou ter como produto um álcool primário. Tá? Se eu tiver qualquer outro aldeído, vou colocar aqui, ó, R, tá? Vou falar que tem mais de um carbono, com RMGX, com reagente Grignard,
eu vou produzir álcool, só que agora eu vou produzir um álcool secundário. Se eu tiver uma cetona, eu vou ter como produto um álcool terciário. Olha tanto que é versátil esse reagente de Grignard, tá? Além de eu poder produzir álcool primário, secundário e terciário, que na outra eu não conseguia produzir álcool terciário, tá? Eu tenho a versatilidade de produzir o quê? Uma cadeia maior. Eu tenho crescimento de cadeia, tá? Eu tenho ainda a possibilidade de formação de álcoois terciários, tá? Lembra que na adição de nucleófilo, né, na adição de hidreto, eu vou produzir álcool, só que é primário e secundário somente, né? Eu não posso ter aqui um crescimento de cadeia. Agora, nos reagentes de Grignard, eu terei esse crescimento de cadeia, né? Tá? Bom, essa reação ocorre primeiro com reagente Grignard e depois o mecanismo vira, né, para o álcool, porque eu vou trabalhar novamente com aquela ideia de um final de adição de um ácido. Tá? A adição também é nucleofílica, tá? Deixa eu colocar aqui também, né? É uma adição nucleofílica. Adição nucleofílica, tá? É uma reação que assim, até que ocorre em uma certa velocidade, uma velocidade um tanto considerável, tá? E nós vamos ver alguns casos, tá certo? Eu vou descrever alguns mecanismos para que você... Aliás, o mecanismo é o mesmo, tá? A mudança de um para o outro é mínima, tá? Vai mudar só o substrato, ok? Vou mostrar um caso hoje para vocês, pelo menos. Então, suponha o reagente Grignard qualquer, vamos colocar aqui, ó, um etila, né? Colocar uma cadeia pequena. Por quê? Porque é mais fácil desenhar, mas se eu tiver uma cadeia grande, o raciocínio é o mesmo. Vou colocar aqui um Mg, opa, ativei o apagador, MgCl, tá? Vou começar com metanal, que é o menor dos aldeídos, tá? Assim, ó, dupla O, certo? O que eu terei como produto? O meu produto será o acoplamento, no lugar da carbonila, eu vou ter agora um álcool. Como o grupo funcional está na extremidade, né? Eu vou formar um álcool primário. Qual que é a vantagem dessa reação se nós vamos também formar um álcool primário? É simples, olha só. As moléculas orgânicas que estão participando da reação, uma tem 2 carbonos e a outra só tem 1. E o meu produto tem 3 carbonos. Entendeu aí? A vantagem da reação de Grignard, uma delas, né, é essa ideia de poder aumentar a cadeia carbônica, tá? Aumentar o número de carbonos, né, na estrutura. Tá? Essa é uma das vantagens, né? Então vamos pensar no mecanismo aqui por partes, né, ou por Jack, né, como preferirem. Tá? Vou descrever essa primeira vez, então vou fazer com ela mesmo, né? Opa, tirei a tela do lugar. Mecanismo. Tá? No primeiro passo, é assim, né? Eu estou descrevendo um passo a passo mais simplificado. Tá? Você vai ver em outros livros aí algumas coisinhas um pouquinho mais rebuscadas, tá? Mas a ideia inicial é a mesma. Tá? O que eu vou ter? Eu vou gerar o meu nucleófilo. O que é gerar esse nucleófilo? É justamente o rompimento dessa ligação entre o carbono, tá, e o magnésio. Ok? Esse rompimento de ligação vai gerar para a gente esse intermediário, pode ser esse intermediário aqui, ó. H2, certo? Ó, deixa eu colocar uma cor diferente aqui. Essa ligação, como o carbono é mais eletronegativo,
ele vai ficar com o parzinho de elétrons da ligação. Ok? E o magnésio sai na forma de MgCl+. Aqui, ó, mais MgCl+. Uma carga negativa, uma carga positiva. O balanço de cargas está de acordo, né? Então, o magnésio, não, desculpa, o magnésio não, eu gerei ali o meu nucleófilo. Então, esse indivíduo aqui é o nosso nucleófilo, ou também chamado de base de Lewis, tá bom? Num segundo passo, então, segundo passo, que nós vamos ter, então, na segunda etapa. Bem, cadê a preguiça? Com o parzinho de elétrons, ok? O que eu tenho lá no meio reacional? Eu tenho o meu aldeído. Lembra? Eu vou colocar o carbono assim, né? Lembra que aqui eu tenho uma densidade de carga negativa e aqui é uma densidade de carga positiva sobre o carbono, não é? Então, onde é que esse par de elétrons vai atacar? Justamente no carbono aqui, ó. Ok? O que eu vou ter, então? Eu terei o acoplamento do grupo etil, que é esse CH3CH2. Na verdade é CH2CH3, né? Leitura. Onde eu tinha aquele par de elétron laranja que eu tinha colocado lá para você, ó. Essa ligação agora ela vai ocorrer com quem? Ela vai ocorrer com esse carbono aqui, ó. A dupla O rompe essa ligação, vou escrever ali para vocês. Quando houve o ataque, esse parzinho de elétrons aqui, ó, vem aqui para cima. Opa. Auto-preenchimento, obrigado, mas eu não estou te chamando para participar, não. Pronto. Gerei aqui o intermediário da reação, tá? Como aqui é uma carga negativa, né? Então, o que nós vamos ter? Numa terceira etapa, terceiro passo, o meio ácido, né? Agora eu vou adicionar um ácido. A reação se processa até encerrar, né? Então, ao menos eu só estou transcrevendo aqui, tá? Ok, deixa eu até... Mais a água ácida que eu vou usar. Ok? Um polo positivo. Um polo positivo aqui. Quem tem o par de elétrons? Esse oxigênio. Ele vai tirar um dos hidrogênios na forma de um ácido. E esse parzinho de elétrons fica com a água, restabelecendo o número de cargas de cada indivíduo. Tá? Então aqui eu tenho um CH3. Aqui um CH2. C. O. H. Não, H aqui agora é de verde, né? H. Ok? E os outros dois Hs, que eram os azuis, que vieram lá do indivíduo que já existia. Ok? Tranquilo? Então, deixa eu colocar esse carbono aqui de azul, que você vai ver de onde que ele está vindo. Né? Coloca assim. Ó. Certo, crianças? Então, qual é a vantagem da reação de Grignard? Primeiro, que você produz álcoois diversos. Álcool primário, secundário e terciário. Esse é um ponto. Qual que é a outra vantagem da reação de Grignard? É porque, além de gerar os álcoois, tá, eu tenho a possibilidade de quê? Aumentar o tamanho da cadeia carbônica, colocar mais carbonos na estrutura. Tá? E quanto mais carbonos eu tenho, mais rico é a minha molécula, né? Eu tenho maior facilidade de produzir outros grupamentos. Okay? Se eu tivesse usado como reagente, como substrato, um aldeído maior do que o metanol, olha, vamos pensar assim, ó. Foi que eu tenha colocado para vocês o... Esse aqui vou colocar assim, porque vai ficar difícil de visualizarem. Eu vou colocar uma caneta normal mesmo. Não aromática. Ó. MgCl. Um aldeído maior. O que seria um aldeído maior? Mais de um carbono. 3 dupla O. Um aldeído maior.
tá? O que eu vou ter, então? Eu tenho o carbono aqui, esse carbono vai atacar justamente aqui, ó. Certo? Você já percebeu, né? Então, o que eu teria como produto aqui? Vamos, desocupa. Ó, CH3, CH2, bom? Eu vou só virar a molécula no espaço, tá bom? Aí vem o COH, da água do meio ácido, H3, ó. Deixa eu só arrastar a tela um pouquinho pro lado aqui que dá certo. Pronto. H3, pronto. Qual a diferença da anterior? Praticamente nenhuma. A diferença só está em quê? Que aqui agora eu cheguei num álcool secundário, tá? Bom, isso é bom? Claro, muito bom mesmo. Por quê? Porque além de ter um álcool secundário, tem um álcool com uma cadeia maior. Se você considerar os dois substratos, ó, aqui tem 2 carbonos e aqui também tem 2. E eu formei um produto agora com 4 carbonos em uma única molécula. Tá? Então, é uma reação versátil? Demais. Por quê? Devido a esse crescimento. Você já ouviu falar várias vezes. Por que eu estou falando várias vezes? Adivinha, para você não esquecer. Tá? Para você não esquecer. Quando eu fiz a prova do Instituto, tinha uma questão, foi de reagente de Grignard. Você me perguntar, você lembra se acertou? Eu falei, tem muito tempo isso, né? Tem quantos anos mesmo? Foi em 2012, 2011. De lá para cá já rodou muito tempo, né? Então, não lembro não. Tá? Se eu acertei ou errei, me recordo. Bom, crianças, então tá aí, tá? A primeira parte de reagente de Grignard. Tá? Eu vou fazer aqui um exemplo agora de cetonas, tá? Para que vocês tenham os 3 grupos, né? Os 3 tipos de produtos que eu havia comentado com vocês, né? Álcool primário, álcool secundário e agora vou colocar um exemplo de álcool terciário. Lembrando que o mecanismo em todas elas é o mesmo, tá? É o ataque nucleofílico do carbono que está ligado ao magnésio. Ó, vamos pegar um caso aqui, ó. Vamos pegar esse grupo. Porque você sempre pega molécula pequena, porque é mais fácil de desenhar, tá? Aí o que importa não é o tamanho da molécula aqui, certo? É a existência do grupo funcional ao qual eu estou pensando, ó. Quem é o meu grupo funcional aqui? Carbonila. No caso, eu tenho uma cetona. A diferença do primeiro, ó. O de cima aqui é o aldeído. Uma aldeído de cadeia maior, né? Tá? E aqui uma cetona, certo? Bom, você vai ter o rompimento da ligação, tá? Seguindo o mesmo mecanismo anterior. E esse carbono aqui, ó, ele vai acoplar nesse carbono, tá? E no meio ácido eu acabo produzindo o quê? O meu álcool terciário. Então, vou colocar aqui, ó, CH3, certo? Vocês lembram que o hidrogênio vem de um meio ácido, vou colocar ele como H, só para mostrar que ele está diferente, ok? Mas tudo é hidrogênio, tá? Não lembra disso. E aquele CH2, CH3 aqui, ó. CH3. É esse pedacinho aqui, ó. É esse aqui. Então eu formei aqui, ó, um álcool terciário. Por que não é um álcool terciário? Porque a hidroxila está ligada a carbono terciário. O que é um carbono terciário? É aquele carbono que está ligado a 3 outros carbonos. Tranquilo? Beleza? Então, esse é o chamado mecanismo de Grignard, tá? Então, quais são as formas que eu tenho para a produção de álcoois? Eu tenho para produzir álcool a hidratação de alqueno, né, que segue aquela regra de Markov-Nikov que nós vimos, eu acho que foi na semana passada, que deixa eu chegar lá, aqui. A reação de hidratação de alquenos, né, eu vou produzir os álcoois, então de um alqueno chega um álcool através de hidratação. Essa hidratação aqui também ocorre em meio ácido, é o H3O+. Né? Através de aldeído de cetona, eu posso chegar a álcoois, podendo ser álcool primário, secundário e terciário. Vantagem dessa reagente Grignard principal é o aumento de carbonos e depois a possibilidade de formar o quê? Um álcool terciário. Tá? Então, se eu preciso de cadeias com álcoois terciários, eu tenho esse caminho para eu poder fazer a síntese. Tá certo?
Então, tá bom, meninos. Tá aí por hoje, tá? Eu já dei muita informação para vocês. Tá? Na segunda-feira eu vou fazer uns exercícios com vocês, tá bom? Que a gente já fixa essa primeira ideia para a gente, em janeiro e fevereiro, fechar a parte de química orgânica, né? Que é o que nós temos aí pela frente. Estamos nos finalmente já, tá? Isso aí não precisa se preocupar com o outro, não, tá bom? Nós vamos chegar lá no mês de fevereiro já com a matéria já bem próximo do final daquilo que eu já havia, até não é que eu tinha planejado, tá? Na verdade, assim, é aquilo que eu tenho costume de trabalhar no presencial, tá? Praticamente vocês vão ver a mesma matéria que nós estivéssemos trabalhando lá dentro da sala, tá? Talvez em breve a gente volte, talvez assim, porque a gente não depende só da nossa vontade, né? Mas é possível que o próximo semestre de vocês, não agora janeiro, né, mas no semestre seguinte, que seria o 2022 de vocês, seja presencial, né? Isso é melhor. É relativo, né? Essa ideia de ser melhor presencial ou não, isso aí é muito relativo. Depende muito da forma que cada pessoa encara, né, a forma de estudar, tá certo? Então tá bom, crianças. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Se não, tenham uma excelente noite, uma excelente semana. Fiquem com Deus e eu os vejo em breve. Boa noite, professor. Boa semana também. E até a semana que vem. Até mais. Boa noite, professor. Boa noite, crianças. Tchau.